Será que o marxismo e toda a sua argumentação crítica baseada na luta de classes não está ficando um pouco ultrapassada? Muito provavelmente você já ouviu falar de Karl Marx, muito provavelmente você já ouviu falar dessa obra dele, O Capital, muito provavelmente você já ouviu falar de marxismo ou marxismos no plural. Que história toda é essa? Bom, basicamente, Marx foi um importante teórico ali da filosofia, da sociologia, da ciência política, e foi ele que nos deixou essa grande obra, O Capital, que é uma obra que faz uma análise da nossa sociedade, do nosso sistema econômico, que é o capitalismo, e faz uma análise crítica no sentido de explicar o funcionamento do capitalismo e, por meio dessa explicação, já colocar ali, já apontar pontos problemáticos, justamente onde vai se pautar, onde vai se construir uma crítica desse sistema. Aí, em cima da obra do Marx, construiu-se essas correntes de pensamento que são os marxismos, que são correntes justamente baseadas nessa teoria marxiana e que vão trabalhar com ela para estar pautando a sua crítica à sociedade. E dentro do marxismo, de forma geral, o que a gente encontra como o principal argumento para essa crítica ao capitalismo e à sociedade é esse argumento da luta de classes, é esse argumento que vem a partir dessa análise do Marx de que a sociedade é dividida em classes, a classe burguesa, a classe capitalista e a classe proletária, e na interação dessas duas classes existe uma exploração. A classe capitalista explora o trabalho da classe trabalhadora, e é daqui que vem o lucro da classe burguesa. Ela se sustenta apenas em cima do que ela consegue explorar ali dos trabalhadores. Em cima desse ponto, o ponto da exploração de uma classe sobre a outra, a gente ganha assim esse retrato do capitalismo como sendo uma organização social baseada na exploração, e começamos a descrever tudo o que acontece na sociedade a partir dessa dinâmica da luta de classes, essas duas classes com interesses antagônicos que vão lutando entre si. Isso é o mais tradicional do marxismo, isso é o mais básico aqui da crítica marxista. Provavelmente, se você já ouviu falar de Marx, de marxismo, você já ouviu falar dessa questão de luta de classes, dessa questão de exploração do trabalho. Bom, mas aí entra uma questão um tanto quanto delicada. Na época de Marx, lá em 1800 e tanto, lá nesse período, realmente o que acontecia, essa exploração do trabalho, era uma exploração extremamente violenta. A gente consegue encontrar registros históricos que descrevem, relatam como era a vida dos trabalhadores, e eles estavam realmente numa situação ali que não tinham para onde correr. A única possibilidade que eles tinham é se sujeitar a trabalhar para os capitalistas, se sujeitar a trabalhar em condições deploráveis, porque ou era aquilo ou era morrer de fome. As condições de moradia eram horríveis, as condições de saúde, tinha a questão de exploração de trabalho infantil, tinha a questão de colocar as pessoas para trabalhar ali durante 10, 11, 12 horas, tinha toda essa questão de ficar reduzindo os direitos dos trabalhadores, fazer eles trabalharem mais para explorar mais eles. Eles viviam em condições realmente assim, deploráveis, lamentáveis, e eram explorados até a morte praticamente, e era a única opção que eles tinham naquela realidade deles. Mas, de Marx para cá, passaram-se mais de um século, já quase 2 séculos, né? E muita coisa mudou, muita coisa se alterou na sociedade. E de fato, o que aconteceu é que, se antes o proletariado era uma classe quase assim escapando da sociedade, uma coisa bem que um apêndice da sociedade que ficava sendo explorado, com o passar das décadas, esse proletariado ele foi sendo gradativamente assimilado por essa sociedade e, de fato, em decorrência também de várias lutas trabalhistas, etc., o proletariado, a classe trabalhadora, conseguiu ir ampliando um pouco a sua condição de vida, e ao longo das décadas a gente assistiu a uma melhora significativa da qualidade de vida para a classe trabalhadora. De forma que hoje, apesar de ainda acontecer absurdos, apesar de ainda ter condições muito esquisitas, apesar de ainda de vez em quando a gente ouve ali no jornal, trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão, hoje isso é quase mais que uma exceção do que a regra, porque no passado era mais regra. Essa questão de condições análogas à escravidão seria uma coisa muito padrão lá na época do Marx, lá na época que ele escreveu o Capital, mas hoje é uma coisa um pouco mais isolada, e de fato a classe trabalhadora melhorou muito de vida, as condições materiais mudaram bastante,
bastante, melhoraram bastante. E isso, inclusive, se mostrou como um certo obstáculo, uma certa dificuldade para os críticos do capitalismo, para os marxistas. Porque antes existia esse argumento muito explícito. A classe operária é violentada, é oprimida pela classe capitalista, pela classe burguesa. E é uma violência muito explícita e a gente, tá aqui o problema é muito evidente. E as próprias pessoas da classe operária, elas estavam numa condição tão ruim, tão sofredora, que era muito fácil para elas ouvirem essa mensagem e se revoltarem e ir para a luta, e ir para uma possível revolta, e ir para uma possível rebelião da classe operária contra a classe burguesa. Mas conforme as condições da classe trabalhista foram melhorando, conforme ela foi se aderindo à classe burguesa, foi se aderindo a essa sociedade num formato capitalista, foi ficando um pouco mais tranquila a vida e esses ares de revolta foram se acalmando. De maneira que a gente pode falar que o marxismo ele foi sendo desacreditado ao passar dos anos e muito se olhou para a obra do Marx com um ar de mais dúvida, não mais com aquele ar de fato, Marx está certo, olha só toda essa exploração, olha só toda essa condição de vida miserável dos trabalhadores, mas começou-se a criar um contraponto justamente porque não se estava vendo mais tão explicitamente essa questão da luta de classes. Isso é uma coisa que foi se atenuando com o passar das décadas. O próprio marxismo foi perdendo as forças muito em decorrência desse fator de que a classe trabalhadora estava ganhando melhores condições de vida. Então, ainda hoje, a gente pode encontrar questões problemáticas que são justamente derivadas aqui dessa luta de classes, a gente ainda consegue encontrar isso, consegue, com certeza. Às vezes uma violência mais explícita, às vezes uma violência, uma opressão mais implícita, mais sutil, mas dá para encontrar. E, portanto, ainda dá para manter essa crítica nessa mesma pauta da luta de classes. Mas já não é uma crítica mais tão contundente quanto costumava ser. Isso não dá para negar. Agora, o que dá para negar, o que dá para contestar, o que dá para argumentar, é que a crítica que o Marx propõe está restrita somente a essa questão de luta de classes, a essa questão de o capitalismo ser um sistema que explora uma classe e explora o trabalho da outra. Existe sim um outro lado dessa crítica do Marx, que não é tão evidente, que não é tão comentado, que não é tão popular ou famoso quanto essa questão da luta de classe, mas que é também um ponto de crítica, um pilar da crítica marxiana muito forte, muito contundente, e que uma vez que esse pilar aqui da luta de classe foi perdendo um pouco esse destaque, a crítica a partir desse outro pilar, ela ganha um certo destaque, ou pelo menos ela poderia ganhar um certo destaque, porque é uma crítica muito contundente, muito preocupante, e que torna todo esse cenário, toda a problemática do capitalismo ainda mais grave. E qual que é essa outra crítica? Essa outra crítica está relacionada com um conceito na obra do Marx, que é o conceito de fetichismo da mercadoria. Basicamente, quando Marx está lá analisando as categorias ali de mercadoria, dinheiro, capital, ele está definindo tudo isso, está analisando essas categorias, ele se depara com essa questão de que como que acontece as coisas dentro de uma sociedade de mercado, como que acontece essa questão da troca de mercadorias. Para essa troca de mercadorias acontecer, a gente precisa basicamente de algum tipo de equivalência entre produtos. Eu tenho um produto, você tem outro produto, a gente quer trocar esses produtos, trocar justamente mercadorias aqui, a gente precisa de um certo senso de o quanto da minha mercadoria vale o quanto da sua para a gente fazer trocas equivalentes. A gente precisa desse princípio para o mercado conseguir funcionar. Então, dentro dessa lógica, o que o Marx está procurando na sua teoria é o conceito de valor. O que que dá valor a uma mercadoria? Porque quando eu tenho um produto, ele só vai se transformar em mercadoria quando esse produto puder ser avaliado, quando eu puder atribuir a esse produto um valor de mercado, um valor de troca. E é só a partir do momento que esse produto ganha esse valor de troca que eu posso efetivamente trocar ele por outro produto que, sendo uma mercadoria, também vai ter o seu valor de troca. Aí o Marx enxerga que aquilo que a gente usa para atribuir valor às mercadorias é a quantidade de trabalho socialmente necessária
para se produzir aquele produto. Então, se eu tenho aqui uma garrafa de água, o valor dessa garrafa de água, se for considerado enquanto mercadoria, vai ser medido a partir de quanto trabalho é preciso para fazer uma garrafa de água exatamente igual a essa. É isso que vai determinar o valor dela. Mas aí, em cima disso, Marx começa a encontrar um certo dilema. Se eu tenho produtos diferentes, por exemplo, eu tenho aqui de um lado a garrafa de água, e de outro lado eu tenho um boneco de madeira. Se eu tenho aqui produtos diferentes, eu tenho trabalhos de qualidade diferente. O trabalho necessário para fazer uma garrafa de água não é o mesmo trabalho necessário para fazer um boneco de madeira. São trabalhos de qualidades diferentes. Então, como é que eu posso avaliar a quantidade de horas de trabalho aqui, quantidade de horas de trabalho aqui, se são trabalhos diferentes? E aí o Marx coloca ali a necessidade de falarmos de um trabalho abstrato. Então eu vou abstrair das qualidades que tornam esses trabalhos diferentes e vou falar de um trabalho abstrato. A partir do momento que eu começo a falar de um trabalho abstrato, eu posso falar: aqui tem X horas de trabalho abstrato, aqui tem Y horas de trabalho abstrato. Agora eu consigo ver o quanto uma coisa vale em relação à outra. Mas aí, dentro dessa lógica, o Marx continua a encontrar vários dilemas. E quando eu falo Marx encontra, não, Marx só está tentando explicar o que acontece na sociedade. Quem encontra esses dilemas, de fato, é a sociedade na hora de querer estabelecer um mercado. E aí o próximo dilema que vai acontecer é o seguinte dilema. Eu posso demorar aqui 10 horas para fazer uma garrafa dessa, mas você pode demorar 12 horas. Então quanto que ela vale? E se você tiver aí uma máquina que te ajuda na produção, você vai demorar 6 horas para fazer essa garrafa. Então como é que a gente mede? Então tá bom, a gente vai falar de trabalho abstrato, só que o trabalho socialmente necessário, como se fosse uma média de quanto que uma sociedade, em um determinado momento da sua história, em um determinado nível de desenvolvimento tecnológico, demora para fabricar um dado produto. Tá bom, já abstraí esse trabalho, já deixei isso com uma média da sociedade, uma média da produtividade dessa sociedade. Só que ainda assim, existe uma certa dificuldade de comparar as duas coisas, porque eu posso falar que o trabalho, eu gastei 3 horas para fazer o boneco de madeira, eu gastei 3 horas para fazer a garrafa, mas o trabalho aqui do boneco de madeira, ele é um pouco mais elaborado, ele vale um pouco mais. Então, no fim das contas, quando a gente vai se encontrar no mercado para trocar mercadorias, a gente ainda assim precisa de um certo fator subjetivo de concordar, fazer um acordo ali que vai se dar nas relações sociais, de falar, de combinar. O trabalho para fazer esse boneco, realmente o trabalho mais sofisticado, ele vai valer um tanto mais que o trabalho da sua garrafa. Então, a gente vai estabelecer a troca a partir dessas proporções que a gente acha justo. Então, no fim das contas, quando a gente fala de mercado, a gente acaba tendo que recorrer a esse fator subjetivo, esse fator que se encontra nas relações sociais, para conseguir fazer uma troca de mercadoria. Mas aí, o que acontece é uma situação a seguinte: a partir do hábito, a partir da recorrência de o quanto que a gente troca de garrafa aqui com boneco de madeira, a partir do hábito, a gente vai meio que caindo num certo padrão, numa certa relação de troca, nessa certa atribuição de valor. Eu atribuo tanto valor a um boneco de madeira, eu atribuo tanto valor a uma garrafa de água. E a partir do momento que essa atribuição vai virando um hábito e vai se consolidando e vai sendo algo que vai se tornando meio que automático, toda vez que a gente vai lá se encontrar no mercado e eu venho com um boneco de madeira, é como se o valor desse boneco de madeira já estivesse determinado. Lembra, a gente precisa determinar essas coisas a partir da nossa relação social, a partir da nossa interação social, a partir da nossa subjetividade. Mas a partir do hábito de mercado, isso vai se tornando cada vez uma coisa que a gente vai falando que é como se fosse uma propriedade já presente aqui nesse objeto. É como se aqui já tem um trabalho humano, abstrato, socialmente necessário aqui nessa coisa, então isso aqui já tem um valor intrínseco, como se o valor fosse uma propriedade própria da mercadoria. A mercadoria possui valor cristalizado ali na forma de trabalho humano abstrato. A partir do momento que a gente vai tendendo a essa automatização, dessa valoração das mercadorias, e a gente vai atribuindo a
a elas valores como se já fosse próprio delas, acontece isso que o Marx está chamando de fetichismo, que é justamente a atribuição de um valor, de uma propriedade mística que não dá pra gente medir, não dá pra gente pesar, não dá pra gente aferir. A gente atribui essa propriedade mística às mercadorias, que a gente chama de valor, e a partir do momento que o valor já está atribuído às mercadorias como um todo, a gente perde a nossa autonomia no processo. A gente perde a autonomia nesse sentido de que agora eu não vou me encontrar no mercado para trocar boneco com garrafa com você. A gente não vai mais ter essa autonomia de definir, o meu boneco vale tanto em relação à sua garrafa, a gente vai fazer uma troca nessas quantidades, nessas proporções. A gente não vai mais ter essa relação onde a autonomia é nossa, onde a autonomia é das pessoas que trocam a mercadoria. Porque uma vez que a gente chega nessa troca de mercado, já atribuindo um valor intrínseco ao boneco, um valor intrínseco à garrafa, é como se as mercadorias fossem autônomas nessa relação de troca. O boneco já chega com o seu valor, a garrafa já chega com o seu valor, e eles vão ter que ser trocados em função desses valores que já foram previamente atribuídos a eles. Não pelas pessoas que estão trocando eles, mas por toda essa tradição do mercado. A partir desse fetichismo da mercadoria, que é essa atribuição de um valor intrínseco, como se fosse uma propriedade própria da mercadoria, a partir disso, a gente perde a autonomia desse processo. E quem manda no processo agora são as mercadorias. A mercadoria tem essa autonomia porque ela já tem o seu valor, ela chega no mercado com seu valor para ser trocada por um valor equivalente. Todo o papel que nós, enquanto pessoas, temos nesse processo de troca de mercadoria é levar as mercadorias até o mercado e lá fazer essa troca. Aí, em cima dessa questão aí das mercadorias, do fetichismo da mercadoria e em cima da atribuição do valor da mercadoria, o Marx vai começar a descrever todas as outras lógicas maiores do capitalismo. Ele vai falar da troca de mercadorias, uma troca simples, depois ele vai falar da circulação dessas mercadorias, depois vai falar da circulação do capitalismo, circulação do capital, e a partir disso ele vai derivar todas as outras consequências do sistema capitalista, do sistema de produção capitalista. Tudo isso, toda essa descrição do sistema capitalista está baseada nessa atribuição de valor das mercadorias, nesse fetichismo da mercadoria. Inclusive todas as consequências desastrosas e problemáticas do capitalismo. Inclusive a própria luta de classe do capitalismo. Ela pode ser vista como uma consequência desse momento inicial aqui do desenvolvimento dessa sociedade de mercado, que é esse momento de fetichismo da mercadoria. A atribuição de um valor como se esse valor fosse uma propriedade intrínseca da mercadoria, como se essa mercadoria aqui tivesse vida própria. Não fosse eu que mexo a mercadoria, ela tem vida própria, ela que está se mexendo. Isso que o Marx denuncia como fetichismo da mercadoria. E é em cima desse ponto, desse argumento, desse pilar, que a gente pode caracterizar todo o sistema capitalista como um sistema irracional. Irracional por quê? A princípio, a gente que tinha autonomia nessa troca de mercado, a gente combina aqui o quanto que a gente vai trocar por quanto, mas a partir do momento que existe essa fetichização da mercadoria, a gente dá essa autonomia para a mercadoria, dá autonomia para o dinheiro, que é um tipo específico de mercadoria, dá autonomia para o capital, a gente está fazendo esse gesto irracional de que dar autonomia a uma coisa que, na verdade, a autonomia deveria ser nossa. E é por consequência dessa fetichização, desse fetichismo da mercadoria, que vai se desdobrar todos os outros apontamentos dentro da obra do Marx. Portanto, todas as consequências que o Marx enxerga a partir dessa lógica de sociedade de mercado são consequências desse momento inicial do fetichismo da mercadoria. Portanto, são momentos de uma irracionalidade nesse sistema. Nós não somos determinantes nesse sistema. Esse sistema é um sistema fetichista porque a gente olha para todos os produtos do trabalho humano, olha para esses produtos como se eles tivessem uma característica intrínseca deles, que é essa questão do valor. E é em cima dessa característica que a gente desenvolve toda essa sociedade de mercado. E é nesse momento que a gente entrega aqui a nossa autonomia para as mercadorias, que a gente perde a autonomia de todo esse processo, que a gente perde a autonomia dessa sociedade, que a gente não tem mais controle, não tem mais determinação enquanto indivíduos, não temos mais determinação sobre essa sociedade. E diferentemente do pilar da luta de classes, que com o passar das décadas foi se atenuando essa questão do quão mal vivia a classe trabalhadora, ela foi ganhando um pouco mais de condições de vida e foi deixando de querer lutar
lutar contra a classe capitalista, foi se aderindo a essa classe capitalista, diferentemente desse pilar, o pilar do fetiche da mercadoria e da irracionalidade de todo esse sistema permanece o mesmo. Se não pior, né? Porque hoje tudo que a gente olha, a gente atribui um valor. Eu olho para o boneco de madeira, ele tem um valor. Eu olho para a almofada, tem um valor. Eu olho para o guarda-chuva, ele tem um valor. Eu olho para o celular, tem um valor. O computador tem um valor. A câmera tem um valor. O avião que está passando tem um valor. Tudo tem um valor de mercado. E percebe, quando eu falo tem um valor de mercado, eu já estou falando, ó, não sou eu, não é você, não somos nós que estamos determinando o valor dessas coisas. Essas coisas já têm o seu valor, como se fosse uma propriedade intrínseca delas, justamente por causa desse fetichismo inicial nosso. E então todas as relações vão ser determinadas pelas coisas, porque a gente já está atribuindo para elas esse valor intrínseco. Esse fator irracional, esse fator do fetichismo, ele é muito presente, muito contundente ainda hoje, talvez de forma muito mais presente do que antes até mesmo. Porque a gente pode até pensar que essa questão do valor é atribuída até mesmo a pessoas. As pessoas têm valor de mercado. Qual que é o valor da sua mão de obra? Quão valioso você é enquanto um profissional? Será que você precisa se esforçar mais para fazer a sua mão de obra valer mais? Então essa questão, ela é mais viva do que nunca, essa questão do fetichismo da mercadoria. E é uma questão que está problematizando o capitalismo de uma forma muito radical, no sentido da raiz mesmo da coisa. A raiz de todo esse sistema capitalista é uma raiz irracional, que parte dessa questão de que a gente deixou de ter autonomia para deixar a autonomia com as mercadorias, com os produtos, porque agora a gente olha para os produtos, vê valor neles, vê um valor intrínseco neles, tem essa relação fetichista com o produto da mão de obra humana, o produto do trabalho humano, e nesse momento a gente perde a nossa autonomia e as mercadorias, o capital faz o que quiser da gente. É aqui que a gente ganha essa sociedade de mercado com um mercado autorregulável. Justamente porque a mercadoria que tem autonomia, o mercado que vai ganhar autonomia num todo mais generalizado. E note que isso acaba agravando todas as outras críticas do capitalismo. Porque se o capitalismo é um sistema baseado na exploração da mão de obra humana, ele não só é um sistema baseado na exploração, como é um sistema baseado na exploração por causa desse momento inicial de irracionalidade, que a gente tem uma relação fetichista com as mercadorias. Ou seja, a própria crítica da luta de classes, da exploração de uma classe por outra, ela fica muito mais grave quando a gente passa a perceber que essa exploração se dá apenas por uma irracionalidade desse sistema. Esse sistema é irracional e, por ser irracional, está tendo várias outras consequências. Ou melhor, todas essas consequências não se dão por uma causa maior, não se dão por um motivo maior, não, se dão por causa desse motivo, dessa irracionalidade inicial, que é o fetichismo da mercadoria. A priori, toda essa questão de dar autonomia às mercadorias, a priori isso aqui não necessariamente seria um problema. Se torna um problema frente às consequências que isso vai gerar, frente a toda a lógica de mercado que a gente vai assistir a partir do momento que a gente tem essa relação fetichista com as mercadorias. Portanto, as críticas se complementam. Se o sistema ele é opressor em decorrência do fetichismo, dessa irracionalidade na qual ele foi constituído. E a irracionalidade, ela é problemática porque ela tem como consequência um sistema opressor, opressivo, explorador. E não só esse pilar de crítica, mas todos os outros pilares que a gente pode encontrar, todas as outras relações fetichistas, todas as outras questões de que a gente produz por produzir, a gente quer o lucro, toda essa produção está voltada no lucro, a gente está devastando a natureza em prol da produção, sei lá o que, sei lá o que. Todas as outras críticas vão partir desse primeiro momento de irracionalidade. Esse sistema ele é irracional, porque a gente tem essa relação fetichista com as mercadorias, e a partir daqui todas as outras críticas se tornam muito mais graves. Então, não sei se você é muito apegado a essa crítica pautada aqui na luta de classes, mas saiba que ela não é a única, e essa crítica do fetichismo da mercadoria, ela é muito forte, ela é muito contundente, ela é muito problemática, e ela acaba, de certa maneira, agravando todas as outras eventuais críticas ao sistema capitalista. Então, talvez seja na hora da gente se pautar um pouco mais nessa crítica aqui, baseada no fetichismo da mercadoria, baseada no
o quanto o nosso sistema, enquanto nossa organização dessa sociedade de mercado é irracional, porque isso continua muito atual. Enquanto o cenário ali da luta de classe, da opressão de uma classe por outra, apesar de continuar valendo, não vale mais tanto quanto antigamente, essa questão aqui do fetichismo da mercadoria continua extremamente válido e é uma coisa praticamente indissociável do capitalismo. Parece que enquanto houver fetichismo da mercadoria, vai haver capitalismo. Enquanto houver capitalismo, vai haver fetichismo da mercadoria. Então, é um pilar de crítica muito mais interessante de se pautar. Interessante para a gente entender como tudo se constrói, como tudo se dá, como toda essa sociedade de mercado vai conseguir se consolidar e vai conseguir ganhar autonomia frente aos indivíduos que dela participam. E interessante para poder justamente pautar críticas a essa sociedade. Esse vídeo ficou meio longo, meio complicado talvez, mas é um ponto interessante, é um assunto interessante essa questão do fetichismo da mercadoria. No mais, eu vou ficando por aqui e espero você em próximo vídeo. Tchau, tchau.